Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo agora as últimas 5 questões da prova de matemática do concurso para cargos de nível médio da Prefeitura de Piracicaba, que aconteceu neste domingo, dia 17 de novembro de 2024. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, pessoal, por apenas R$ 2,99 por mês, seja membro deste canal que tanto te ajuda a estudar. E com isso você vai me ajudar bastante. E sempre lembrando, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 simples. Ela diz assim: quando um trem está operando normalmente e com lotação máxima, número máximo de passageiros permitido, são necessários 21 segundos para o desembarque de todos os passageiros pelas suas 8 portas. Para a realização da manutenção em suas portas, cada trem irá operar com apenas 6 portas para desembarque. Logo, considerando que o número de passageiros por segundo que passam por cada porta é sempre constante, o tempo necessário para o desembarque de todos os passageiros em um trem com lotação máxima será qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que é uma questão bastante tranquila aqui, ó. Repare, está falando que quando o trem está operando normalmente e com lotação máxima, são necessários aqui 21 segundos para o desembarque de todos os passageiros pelas suas 8 portas. Então repare, para o desembarque de todos os passageiros aqui, por essas 8 portas, são necessários 21 segundos. Mas ele falou que agora o trem vai estar operando apenas com 6 portas. Então, com apenas 6 portas aqui, quanto tempo vai ser necessário para o desembarque de todos esses passageiros? A gente não sabe quanto tempo, então vamos falar que vai ser uma quantidade de segundos X aqui, um tempo X. Perceba, pessoal, nós temos essa regrinha de 3 simples aqui, Então o que a gente precisa agora é só verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Observe, com 8 portas para desembarque aqui de todos os passageiros, em 8 portas gastou 21 segundos. Então repare, para desembarcar todos os passageiros por 8 portas, gastou 21 segundos. Mas se for para desembarcar todos esses mesmos passageiros, só que agora por 6 portas, a gente vai gastar mais tempo ou menos tempo? Então observe, por 8 portas aqui para a gente tirar todos os passageiros, a gente precisou de 21 segundos. Mas se todos esses mesmos passageiros precisam sair apenas por 6 portas, a gente vai precisar de mais tempo. Então observe, de 8 portas para 6 portas, a gente diminuiu aqui a quantidade de portas, mas tivemos que aumentar aqui o tempo. Então repare, nós diminuímos a quantidade de portas, mas tivemos que aumentar o tempo. Se a gente diminui de um lado e aumenta do outro, então significa que essa grandeza, a quantidade de portas, em relação a essa grandeza tempo, ela é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, a gente deve multiplicar em linha. Vamos recordar, se fosse diretamente proporcional, a gente multiplicaria cruzado. Mas ela é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, a gente deve multiplicar em linha. Então vai ficar assim, 6 vezes x, 6x, que é igual a 8 vezes 21. 8 vezes 21 vai dar 168. Assim o valor do x vai ser quanto? 6 está multiplicando, a gente passa dividindo
E dividindo 168 aqui por 6, x então vai ser 28. 28 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está representando o tempo em segundos. Então vai precisar aqui de 28 segundos. Então o tempo necessário para o desembarque de todos os passageiros em um trem com lotação máxima, mas por apenas 6 portas para o desembarque, será de 28 segundos. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área e de perímetro. A questão diz assim: um retângulo foi dividido em um quadrado Q de área 441 centímetros quadrados e em um hexágono não convexo H, conforme mostra a figura. Sabendo que o perímetro do retângulo é igual a 206 centímetros, a área do hexágono H é qual dessas daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar a situação para a gente, onde ele está falando que nós temos aqui, esse retângulo que foi dividido nesse quadrado Q aqui, Mas diz que esse quadrado Q tem uma área de 441 centímetros quadrados. E esse hexágono H aqui, não convexo. Informou que o perímetro do retângulo é 206. Então, o perímetro de todo esse retângulo aqui é 206. E ele quer que a gente determine aqui a área desse hexágono H. Então, a gente precisa determinar aqui qual que é a área do hexágono H. Mas observe, pessoal, nós sabemos que a área desse quadrado aqui é 441. Mas nós também sabemos que um quadrado, todos os lados são iguais. Mas quanto que mede cada lado desse quadrado? Repare, nós sabemos que essa medida todinha aqui, que é essa largura do retângulo, mede 4x. E esse pedacinho aqui a gente sabe que mede x. Então repare, se todo esse lado aqui, como é um retângulo, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então se todo esse lado aqui mede 4x e aqui mede x, então só essa parte daqui tem que medir 3x. Então esse lado do quadrado mede 3x. E como é um quadrado, todos os lados são iguais. Então todos os outros lados aqui eu tenho que medir 3x. Então repare, esse lado é 3x, esse lado é 3x, esse lado é 3x e esse aqui também é 3x. Mas eu sei que a área desse quadrado é 441. E a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então se a gente pegar esse lado que é 3x e elevar ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 441. Operação inversa, a exponenciação e a radiciação. Então nós vamos ter que 3x vai ser a raiz quadrada de 441. E qual é a raiz quadrada de 441? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 441? Esse número é 21. Assim, para a gente achar o valor do x, é só pegar esse 3 multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 21 por 3, a gente encontra que x vale 7. Então, observe, eu já sei que esse x aqui vale 7. Então, se esse pedacinho aqui vale 7, quanto que mede esse lado do quadrado aqui? Aqui, 3 vezes o x, que é 7. Então, isso aqui vai ser 21. Então, esse pedacinho aqui vale 21, que é o lado do quadrado. Como no quadrado aqui todos os lados são iguais, então todos os outros lados aqui também tem que valer 21. Agora, quanto vai valer essa largura aqui do retângulo? Repare, essa largura é 4x, mas eu já sei que o x é 7. Então, 4 vezes 7, isso aqui tem que valer 28. E como é um retângulo, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se esse lado aqui é 28, esse lado oposto aqui também tem que valer 28. Mas quanto que mede esse comprimento desse retângulo? Esse comprimento a gente não sabe. Então, falar que esse comprimento aqui, essa base do retângulo, eu vou chamar de B. Eu não sei quanto que mede essa base, mas eu sei que os lados opostos são iguais. Então, aqui também vai ser B. E sabemos que o perímetro do retângulo é 206. E perímetro é a soma de todos os lados do polígono. Então, o perímetro do retângulo aqui vai ser a soma de todos esses lados aqui, desse retângulo. Então, se a gente somar aqui, 28, mais esse lado 28 aqui vai dar 56. Mais B aqui vai dar 2B. E isso tem que ser igual a 206. Vou pegar esse 56 e passar aqui para o segundo membro. Então, a gente vai ter que 2B vai ser igual 206 menos 56, que vai dar 150. Assim, o valor de B vai ser quanto? 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 150 por 2, então a gente tem que B
é 75. Pronto, então essa medida de B aqui, que é o comprimento de nosso retângulo, vale 75. Pronto, então nós já temos todas as medidas aqui, mas nós precisamos determinar aqui a área desse hexágono. Mas repara, vem determinar a área desse hexágono aqui, se a gente pegar esse lado aqui, ó, e se a gente prolongar, repara que nós vamos formar aqui, ó, esses dois retângulos. Eu vou chamar esse retângulo aqui de baixo de retângulo 1 e esse daqui eu vou chamar de retângulo 2. Então, para calcular a área de nosso hexágono aqui, basta a gente somar a área do retângulo 1 com a área do retângulo 2. Então, a gente precisa calcular cada uma dessas duas áreas. Vamos começar calculando aqui, ó, essa área 1. Como é um retângulo, a gente sabe que nos retângulos, para a gente determinar a área, é só multiplicar o comprimento pela largura, ou seja, é a base vezes a altura. Então vai ficar, ó, 75, que é esse comprimento aqui, ó. Vezes essa medida todinha aqui, a gente já sabe que é 7. Então vai ser 75 vezes 7. E fazendo essas continhas aí, multiplicando 75 por 7, a gente vai chegar em 525. Então nós já sabemos que essa área 1 vale 525. Só falta achar agora essa área 2. Para a gente achar a área 2, como é um retângulo, da mesma forma, nós vamos multiplicar aqui, ó, o comprimento pela largura. Ou seja, é a base vezes a altura. Veja, essa base a gente não tem, mas a altura a gente tem aqui que é 21. Nós já achamos aqui que é o lado do quadrado, então isso aqui vale 21. Mas quanto que mede essa base? Veja, essa base a gente não sabe. No entanto, nós sabemos que toda essa medida aqui, ó, vale 75. Então, tudo isso aqui, ó, vale 75. Mas esse pedacinho aqui é 21. Então, só esse pedaço aqui vai ser toda essa medida 75 menos 21. Então, esse pedaço aqui vai ser 54. Pronto, então agora nós já temos aqui a base desse lado aqui, desse nosso retângulo 2. Então, a base aqui é 54 e a altura aqui é 21. Assim, para a gente determinar aqui a área desse retângulo 2, é só multiplicar essa base 54 por 21. E fazendo as continhas aí novamente, no cantinho do papel. 54 vezes 21, a gente vai chegar em 1134. Então, essa área 2 deu 1134. Assim, a área do hexágono H aqui vai ser a soma dessas duas áreas, que vai ser 525 mais 1134, a gente vai chegar em 1659. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples. A questão diz assim: uma loja de peças automotivas tem duas equipes de vendedores, uma no período matutino e outra no período vespertino. Cada equipe com 3 integrantes. Na primeira semana do semestre, as vendas individuais dos vendedores da equipe do período matutino foram, respectivamente, esses valores aqui. E nessa mesma semana, cada vendedor da equipe do período vespertino vendeu o mesmo total em reais. Sabendo que na primeira semana do semestre, o total em vendas da equipe vespertina superou em R$8.000 a média dos valores vendidos pelos vendedores da equipe matutina, as vendas individuais de cada um dos integrantes da equipe vespertina foram iguais a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando para a gente que essa loja de peças automotivas, ela tem duas equipes de vendedores. Uma equipe no período matutino e uma outra equipe no período vespertino. E cada equipe com 3 integrantes. Informou que na primeira semana do semestre, as vendas individuais dos vendedores da equipe do período matutino foram esses valores aqui, ó, 2.800, 3.350 e 4.680. E que nessa mesma semana, cada vendedor, mas da equipe do período vespertino, vendeu o mesmo valor, o mesmo total em reais. Também informou para a gente que na primeira semana do semestre, o total em vendas da equipe vespertina superou em R$8.000 a média dos valores vendidos pelos vendedores da equipe matutina. Então, o total em vendas da equipe vespertina. Então, o total de vendas da equipe vespertina superou em 8.000, ou seja, teve a mais 8.000 aqui do que a média dos valores vendidos pelos vendedores da equipe matutina.
Então, o total de vendas da equipe vespertina foi igual à média das vendas aqui da equipe matutina e superou aqui em 8 mil. Então, mais 8 mil reais. Então, observe, o total de vendas da equipe vespertina superou, teve a mais 8 mil do que a média dos valores vendidos aqui pelos vendedores da equipe matutina. Mas qual foi essa média aqui, dos vendedores da equipe matutina? Média a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos, que vai ser a soma das vendas aqui desses vendedores da equipe matutina. Foram esses valores que ele deu para a gente aqui. Então vamos ter que somar esses valores aqui. Então vai ser 2.800 mais 3.350 mais 4.680. Dividido pelo total de termos. O total de termos aqui vai ser o total das vendas, ou seja, o total dos vendedores que fizeram essas vendas. São 3, então isso aqui é dividido por 3. Então aqui agora é só fazer essas continhas, somando esses valores aqui. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. 2.800 mais 3.350 mais 4.680 vai chegar em 10.830. Agora a gente pega 10.830 e divide por 3. E fazendo essa divisão, a gente vai encontrar 3.610. Então, a média das vendas aqui da equipe do matutino deu 3.610. Então, essa média aqui a gente já sabe que é 3.610. Dessa forma, o total de vendas da equipe do vespertino vai ser 3.610 mais 8.000, que vai dar 11.610. Mas a questão que a gente determina aqui, qual foi as vendas individuais de cada um dos integrantes da equipe vespertina. Então, qual foi o valor que cada um desses aqui da equipe vespertina vendeu? Mas ele informou para a gente que cada vendedor da equipe do vespertino vendeu o mesmo valor, o mesmo total. Então, são 3 vendedores, cada um vendeu o mesmo valor. Então, vamos ter 3 valores aqui. Vai ser o valor de cada um dos vendedores. Cada um vendeu o mesmo valor. E esse total de vendas aqui desses 3 aqui deu 11.610. Assim, para achar o valor de cada um, é só pegar o 3, está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo aí, 11.610 por 3, a gente vai encontrar 3.810. Portanto, o valor das vendas individuais de cada um dos integrantes da equipe vespertina foi R$ 3.870. E essa resposta tem aqui na letra B. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma equação de primeiro grau envolvendo frações. A questão diz assim: os livros de uma biblioteca ficam em 3 andares, sendo que no primeiro andar estão 3/4 do total de livros. No segundo andar estão 1/9 do total de livros. E no terceiro andar ficam os livros raros, no total de 230 exemplares. O total de livros dessa biblioteca está compreendido entre qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando que os livros dessa biblioteca eles ficam em 3 andares. Mas qual que é esse total de livros dessa biblioteca? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer da gente. Qual que é o total de livros dessa biblioteca? Como eu não sei qual que é esse total de livros dessa biblioteca, então eu vou falar que vai ser uma quantidade X de livros que tem nessa biblioteca. Mas foi informado para a gente que no primeiro andar aqui estão 3/4 do total de livros. Então, no primeiro andar ficam aqui 3/4 do total X de livros. Já no segundo andar estão 1/9 do total de livros. Então, no segundo andar fica 1/9 desse total X de livros. E, finalmente, no terceiro andar ficam os livros raros, num total de 230 exemplares. Agora, pessoal, observe, se a gente somar todas as quantidades aqui dos 3 andares, isso tem que dar o total de livros da biblioteca, que é X. Então, somando a quantidade de livros que estão no primeiro andar, que é 3/4 de X, com a quantidade de livros que está no segundo andar, que é 1/9 de X, mais a quantidade de livros que está no terceiro andar, que é 230, isso tem que dar o total de livros da biblioteca, que é X. Chegamos nessa equação de primeiro grau aqui para a gente resolver. Mas observe, é uma equação aqui, mas que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo útil comum. E qual que é o nosso mínimo aqui entre 4 e 9?
Como 4 e 9 são números primos entre si, então o nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser o produto entre eles. 4 vezes 9, então o nosso mínimo aqui vai ser 36. Pronto, agora que a gente já sabe quem é o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 3 vezes x, aqui vai dar 27x. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 1 vezes x vai ficar mais 4x. 36 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 36. Vezes 230 eu não vou multiplicar. Eu vou apenas deixar indicado o produto aqui, ó. 230 vezes 36. 36 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 36 vezes x vai dar 36x. Vamos juntar isso aqui, ó. 27x mais 4x aqui vai dar 31x. Mais esse produto, 230 vezes 36. E isso é igual a 36x. Agora vamos pegar esse 31x e vamos passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 230 vezes 36 é igual a 36x menos 31x vai dar 5x. Se esse produto 230 vezes 36 é igual a 5x, então 5x vai ser igual a esse produto, 230 vezes 36. Agora observe, esse 5 está aqui multiplicando e vai passar para cá dividindo. Então eu não multipliquei exatamente por causa disso, porque fica mais fácil agora para a gente fazer essas continhas aqui, ó. Dá para simplificar aqui, ó, 230 por 5. Dividindo 230 por 5 é bem mais fácil aqui. A gente vai encontrar 46. Assim, o valor do x vai ser o produto de 46 por 36. Então, eu vou fazer essas continhas agora aí no cantinho do papel. Multiplicando 46 por 36, vai chegar em 1.656. Assim, o total de livros dessa biblioteca são 1.656 livros. Esse número que nós encontramos, 1.656, é um número que está compreendido entre qual desses aqui? Veja, 1.656 é um número que vai estar aqui, ó, entre 1.600 e 1.700. Portanto, a alternativa correta, letra D. Show de bola! Esta foi uma questão até fácil, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 20, e que tratou do Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. A questão diz assim: no plano, as retas paralelas Q, R e S foram cortadas pelas retas transversais T1 e T2, determinando um triângulo retângulo ABC, conforme mostra a figura, que também indica algumas medidas dos segmentos determinados por essas retas. A medida do lado BC do triângulo é igual a qual desses daqui? E aqui colocou para a gente essa figura para ilustrar a situação onde está falando que essas três retas aqui, ó, as retas Q, R e S, está falando que são retas paralelas. Falou que elas foram cortadas por essas duas transversais aqui, ó, a reta T1 e a T2, determinando esse triângulo retângulo ABC. De fato, está indicando aqui que esse ângulo é reto. Então, esse triângulo formado aqui, ó, ABC, vai ser um triângulo retângulo aqui, ó, em B. Informou também que nós temos essas medidas que foram dadas aqui, ó. Foram dadas essa medida que é 3, essa aqui que é 4, essa aqui que é 25 sobre 3, essa aqui que é 5. Mas não deu essas duas medidas aqui, ó. Então, eu vou falar que essa medida aqui, ó, é x, vou falar que essa daqui é y. E quer que a gente determine que é a medida desse lado BC aqui, ó. Então, esse lado BC é o que nós estamos querendo. Eu não sei quanto que vale isso aqui. Mas observe, nós temos essas retas Q, R e S que são paralelas, cortadas por essas duas transversais. Então, repare, se nós temos aqui, ó, um conjunto de retas paralelas, uma quantidade de retas paralelas, cortadas por duas transversais, a gente pode aplicar aqui o Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas, uma quantidade de retas paralelas, cortadas por duas transversais, elas determinam sobre essas transversais segmentos correspondentes proporcionais. Então a gente vai falar que esse pedaço de cima x está para esse pedaço de baixo 3, assim como na outra transversal, esse pedaço de cima 25 sobre 3 está para esse pedaço aqui, ó, que é 5. Então vamos marcar aqui a nossa proporção. Vou colocar aqui, ó, um traço de fração. Esse pedaço de cima aqui, ó, que é x, está para esse pedaço de baixo, que é 3, assim como na outra transversal, esse pedaço de cima, 25 sobre 3, está para esse pedaço de baixo aqui, que é 5.
Pronto, temos essa proporção, então é só a gente pegar isso aqui agora e multiplicar em cruz. 5vx, 5x, que é igual a 3 vezes 25 sobre 3. Dá para cancelar aqui, ó, 3 com 3. Então a gente vai ter 5x, que é igual a 25. Assim, o valor do x vai ser quanto? 5 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 25 por 5, a gente conta que x vale 5. Pronto, então já sei que esse pedaço aqui, ó, vale 5. Agora a gente precisa achar também essa medida y. Da mesma forma, vamos continuar aplicando aqui o teorema de Tales. Pegando agora essa parte aqui, ó. Esse pedaço 3 está para esse pedaço de baixo, 4. Assim como nessa outra transversal, esse pedaço 5 está para esse pedaço de baixo, que é y. Então, vou marcar aqui a proporção. Então, traço de fração. Esse pedaço de cima, que é 3, está para esse pedaço de baixo, que é 4. Assim como esse pedaço de cima na outra transversal, que é 5, está para esse outro pedaço de baixo, que é y. Então é só pegar isso e multiplicar em cruz novamente. 3 vezes y, 3y, que é igual a 4 vezes 5, 20. Assim o valor do y vai ser, o 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então o y vai ser 20 sobre 3. Então já sei que esse y aqui, ó, vale 20 sobre 3. Mas nós queremos determinar essa medida BC. No entanto, ele informou para a gente que esse triângulo formado ABC aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, repare, nós vamos conseguir determinar a medida desse cateto aqui e nós também conseguimos determinar a medida desta hipotenusa. Repare, como o triângulo é retângulo, esses dois lados que formam o ângulo reto aqui, ó, são os catetos. E esse cateto daqui, ó, a gente vai conseguir determinar a medida dele. Basta a gente somar todos esses lados aqui, todos esses pedaços. Então, somando aqui, ó, 5 mais 3 vai dar 8. 8 mais 4, então aqui vale 12. E aí também vai conseguir determinar aqui a medida desta hipotenusa. Então é só somar todos esses pedaços aqui, ó. Vamos somar primeiro só essas frações aqui, ó, já que elas possuem o mesmo denominador. Então vou somar aqui, ó, essa primeira fração aqui, ó, 25 sobre 3, com essa daqui de baixo que é 20 sobre 3. Como os denominadores são iguais, a gente vai conservar a fração com esse denominador 3 e a gente vai somar a parte de cima, somar os numeradores. 25 mais 20 aqui vai dar 45. E 45 dividido por 3 aqui vai dar 15. Pronto, então eu somei esse pedaço com esse pedaço e encontrei 15. Agora é só somar com essa medida 5. 15 mais 5 vai dar 20. Então a medida todinha dessa hipotenusa é 20. E como a gente quer determinar a medida desse cateto aqui, a gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é 20, um cateto é 12, a gente quer determinar a medida do outro cateto. Então vai ficar assim, ó, essa hipotenusa 20 ao quadrado vai ser igual a esse cateto, que é 12 ao quadrado, mais a medida desse outro cateto, que é o que nós estamos querendo aqui, que é o BC ao quadrado. E agora aqui é só fazer essas continhas. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Vamos pegar esse 144, vamos passar aqui para o primeiro membro. Então vai ficar, ó, 400 menos 144, que vai dar 256, e isso é igual a BC ao quadrado. Se 256 é igual a BC ao quadrado, então BC ao quadrado é igual a 256. Como nós queremos é a medida de BC, operação inversa à exponenciação é a radiciação. Então BC vai ser a raiz quadrada de 256. E qual é a raiz quadrada de 256? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 256? Esse número é 16. Então a medida de BC do triângulo foi 16 centímetros. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola! Foi mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!